Então vimos antes de meio-dia, nós vimos a história, agora nós vamos tratar da doutrina, as doutrinas protestantes. É uma parte que exige mais concentração, porque a história a gente ouve, mas a doutrina precisa ver o nexo das ideias, nem sempre é muito fácil, mas enriquece muito mais. Quando a gente percebe, porque justamente a gente vai fazer o paralelo, a veracidade do catolicismo, a falsidade do protestantismo. Quando a gente vê as duas coisas, a gente compreende melhor e sabe, e cria uma espécie de faro, entre aspas, para perceber onde há essa heresia, porque o protestantismo hoje é um espírito espalhado no mundo. Quer dizer, esse espírito do julgamento individual, isso é muito forte no protestantismo. E esse espírito de se justificar subjetivamente e não objetivamente. Esse subjetivismo vem, subjetivismo moderno, tem a sua primeira fonte, uma das suas primeiras, no protestantismo. Lutero é chamado, como eu já disse, o primeiro homem moderno. Lutero. Então, 3 pontos a destacar aqui. Primeiro, o centro da inovação, a salvação somente pela fé. Esse aí é o centro, ele mesmo dizia, Lutero dizia claramente, o centro da minha doutrina toda é esse aqui, salvação pela fé. Depois o livre exame, que é uma espécie de bomba-relógio na cristandade. Uma bomba-relógio, você sabe o que é, né? Você joga a bomba, deixa ali, ela não explode na hora, lá adiante ela vai explodir. Então, mas o centro é esse aqui. Até ele chegou ao livre exame porque ele queria defender isso aqui. Como ele viu que era contra a doutrina da igreja, ele acabou se refugiando na Bíblia, interpretada livremente, na verdade por ele. E depois, que é uma consequência, a destruição da missa. Algo de que Lutero tinha uma raiva que não tinha mais tamanho, que era a Santa Missa. Né? Então, centro, a salvação somente pela fé. Como é que Lutero chegou a isso? Primeiro, nós temos que ver que temos que considerar o específico da heresia de Lutero, é que no passado sempre houve heresias na igreja. Qualquer um que estude um pouco a história da igreja vê que as heresias estiveram desde o começo. Se alguém quer uma prova, vocês peguem o livro Contra as Heresias, de Santo Irineu. Santo Irineu escreveu esse livro mais ou menos pelos idos do ano 202. 202. Escreveu isso, mais ou menos. E Santo Irineu era discípulo de São Policarpo, Mártir, e foi discípulo do apóstolo São João. Então é a tradição bem viva ainda, né? Discípulo do discípulo de Nosso Senhor. E ele faz um catálogo, assim, faz uma descrição. Então, já no segundo século, já havia umas 30 heresias gnósticas. Já naquele tempo. Então, a heresia sempre houve. Agora, o específico da heresia de Lutero é que, em geral, as heresias eram desvios da inteligência enquanto que encarava a teologia de outra maneira, entendia daquela maneira e discordava nesse ou naquele ponto. No caso de Lutero, primeiro é a situação pessoal de Lutero. Lutero é um atormentado. Nós já vimos alguma coisa aqui na história de Lutero, né? Lutero é um atormentado. É um atormentado, um sujeito muito capaz, mas ao mesmo tempo extremamente egoísta, extremamente orgulhoso e atormentado por escrúpulos, porque ele queria seguir a lei de Deus, mas ele não conseguia, ele levava uma vida, nós já vimos que a vocação dele é muito duvidosa, né? E parece, inclusive, que o início dessa vocação foi porque ele matou alguém num duelo, né? Então, você imagina a pessoa entrar
entrar no mosteiro por causa disso, num convento. Enfim, o fato é que ele era atormentado continuamente por escrúpulos. Ele mesmo conta, porque ele escreveu muito. Ele dizia que eu não entendo como é que eu vou me confessar com o padre, vou lá, me confesso, depois eu saio e sinto a mesma coisa. Me sinto o mesmo que eu saí. Não entendo isso. O drama de Lutero era um erro primário e capital na vida espiritual. Lutero queria a pau e pedra se sentir em estado de graça. Ele queria ter a certeza do estado de graça. Ponto final. Ele queria se sentir assim, ele confundia, eu não queria saber. Ele queria, para ele, se sentir em estado de graça era como, por exemplo, não ter tentações, não ser levado para as coisas do pecado, as sugestões do pecado, tudo isso. Ele queria se sentir completamente imune de tudo isso. Ora, São Tomás já respondia isso, já 3 séculos antes de Lutero, e ele dizia que ele discutia se podia alguém ter certeza do estado de graça, e ele respondia que não. Ninguém pode ter certeza absoluta do seu estado de graça. E nós podemos ter uma certeza relativa moral, pelos efeitos em nós. E por quê? Porque o estado de graça, o que é o estado de graça? Alguém que tem a graça habitual. Nós sabemos que a graça, a subdivisão principal da graça é a graça habitual e a graça atual. A graça atual qualquer um pode ter. Um pecador pode ter uma graça atual. Um pecador, na mão de quem cai um livro bom, ele começa a ler, é interessante, é uma graça atual. Ele pode corresponder ou não, mas é uma graça. Mas a graça habitual, só aquele que está em estado de graça. Aquele que está em estado de graça. Ou seja, aquele que tem a graça habitual, também chamada graça santificante. Graça santificante. Só esse que tem, só quem está na graça de Deus é que tem a graça habitual. E essa graça habitual é uma participação da vida de Deus. Participação criada, mas é uma participação. Então, sendo algo essencialmente sobrenatural, não pode ser percebido pelos nossos sentidos, pelo nosso intelecto. Não pode ser. É simples. Agora, então, como é que eu fico? Como é que eu sei se eu estou em estado de graça ou não? Eu vou me confessar e, bom, se eu me confessei, recebi a absolvição, não estou em estado de graça? Sim, está. Certamente, você tem uma certeza moral pelos efeitos. Por quê? Você procura Deus, procura praticar a virtude, tem dificuldades, mas procura. Você sabe claramente quando há um pecado grave, pelo menos os pecados, a maioria deles você percebe claramente se você comete um pecado grave, se você tem uma consciência bem formada, você percebe isso. Então você, pela sua atividade, você procura Deus, você procura crescer na virtude, você procura evitar o pecado, você pode ter uma certeza moral relativa de que você está na graça de Deus. Mas você não pode pegar a graça de Deus, você não pode sentir a graça de Deus, porque é algo sobrenatural. Lutero não, o problema dele era esse. Ele queria se sentir em graça a pau e pedra. Então nós temos, para Lutero chegar a essa heresia da salvação pela fé, ele teve uma fase descendente de depressão mesmo, e depois uma fase de exaltação, onde ele chegou a essa doutrina falsa. Primeiro ele nos infortúnios, não só era o sofrimento, a depressão, mas era a vida agitada, porque ele acabou se entregando muito às atividades de frade, chegou a uma certa ascensão na ordem agostiniana, então ele era muito ocupado, ele tinha que tomar conta mais ou menos de 11 conventos, porque ele era uma espécie de censor, assim, alguém já um tanto na hierarquia, né, da ordem. E
ele se ocupava tanto que ele acabava nem podendo celebrar a missa, nem dizer o breviário. Ora, um padre que está no estado desse, coitado, Deus tenha pena. Porque Dom Lefebvre dizia que se você é padre, você celebra sua missa bem e reza seu breviário bem, você já cumpriu 80% do seu sacerdócio. Ou seja, pregação, confissão, apostolado, tudo isso é 20%. O principal é a Santa Missa e o seu breviário, porque é a sua vida interior. E ninguém pode dar o que não tem. Se você não tem uma vida interior, não adianta. Você pode até fazer bem. E justamente, ele fazia um certo bem aparente, porque ele, como eu já disse, né, ele era um pregador, ele tinha uma voz boa, ele sabia, ele era um sujeito inteligente, capaz, fazia pregações populares que levantavam o povo. Então isso dava a impressão de que ele estava fazendo bem. E como o povo apoiava, ele começava a se inchar cada vez mais. Mas faltava substância. Ele não rezava o breviário, ele começou deixando o breviário para rezar toda uma semana, uma vez por semana, era um trabalhão daquilo. Depois passou para uma vez cada 15 dias, depois passou para uma vez por mês, ele largou quando tinha fome. Você sabe que o breviário são 7 orações. 7 orações. Agora o novo aí diminui, porque mudaram o breviário também, né? Não foi só a missa, né? Então, são 7 orações que chamam de horas. Você tem que rezar, todo padre, a partir de subdiácono, mesmo antes de ser padre, tem que rezar essas 7 horas todo dia, a não ser que haja um impedimento grave, uma doença, algo parecido. Mas se ele não tem dispensa, ele está obrigado a rezar. E a teologia moral ensina, os manuais em geral de teologia moral, dizem que se você faltar uma só dessas horas, comete pecado mortal. E aí eu não sei como é que estão esses padres por aí hoje, né? Porque dizem que eles não gostam muito de celebrar. Me disseram que eles chamam essa liturgia das horas, né? Chamam de tijolão. Né? Mas é isso, é uma obrigação. Então Lutero já tinha deixado isso. Então, naquele tormento dele, ia a vida espiritual ia baixando, ele certamente ia tendo dificuldade justamente de guardar as suas obrigações. Então, ele, ao lado disso, estudava com essa alma atormentada e sem grandes preparos teológicos, sem um preparo teológico mais sistemático, mais aprofundado. Ele estudava Santo Agostinho, São Bernardo, Pedro Lombardo, e não gostava de São Tomás de Aquino. Esse é um sinal também, porque São Tomás de Aquino é o equilíbrio. Quando você não gosta de São Tomás de Aquino, é um negócio, toma cuidado aí. Mesmo que você estude grandes autores, como São Bernardo, Santo Agostinho, você pode facilmente se enganar ali lendo esses autores. Porque o próprio Santo Agostinho, que é um dos maiores gênios da cristandade, mas ele escreveu no século V, a teologia não tinha esse desenvolvimento todo. E ele mesmo escreveu muitas obras, fez uma biblioteca dele. Quando ele chegou, já no final da vida, ele foi ver as obras dele de novo e fez um livro chamado Retratações, onde ele corrigia muita coisa. Ele dizia, olha, aqui não foi bem claro, pode ser isso, aquilo outro, tal. Ele fez um livro chamado Retratações. Então, Lutero, com aquela alma atormentada, ele começou a ler esses autores e justamente o problema de não se ler bem Santo Agostinho é você interpretar meio de través a questão do pecado original e da predestinação. Então, a doutrina católica ensina que nós todos nascemos com o pecado original. Certo? Porque veio do nosso pai Adão. Com o batismo, esse pecado é tirado. Mas restam os efeitos dele. Porque quando Adão foi criado sem o pecado original, ele não só ele estava na graça de Deus, porque justamente o pecado original é essa privação da graça de Deus. O homem foi criado em estado de graça. Ele foi criado com essa participação da vida divina. Ou seja, nunca houve
um homem no estado natural puramente. Nunca houve. Essa questão de voltar à natureza, ao estado natural, não existe isso. Adão já foi criado, elevado à graça de Deus. Agora, quando ele caiu na desobediência, então ele foi privado da graça santificante. Não só ele foi privado da graça santificante, mas ele perdeu os dons que ele tinha. Porque, veja bem, isso até é um argumento contra o evolucionismo, que diz que o homem veio do macaco, e, portanto, forçosamente nós temos que admitir que em algum momento de uma macaca saiu um homem. Ou pelo menos meio homem, sei lá, meio macacado, mas era homem, não sei como. Mas saiu a macaca. Então, quando ele saiu amacacado todo, olha, todo mundo sabe, sobretudo quem é mãe, né? Uma criança quando nasce, deixe ela se a mãe criar, se o pai criar, ela vai virar o quê? Um bichinho, né? É gente, mas não vai desenvolver nada. Não vai desenvolver nada. Agora, você imagina um sujeito, o menino já nasce meio amacacado. É meio macaco, meio gente, sei lá como é. Nasce de uma macaca, ele vai aprender o quê? Ele vai dizer mamãe, mamãe, a macaca não vai fazer nada. É uma macaca ainda. E como é que ele vai desenvolver? Ele vai morrer macaquinho, ou mais macaco do que gente. Como é que ele vai desenvolver depois, evoluir para formar a civilização, formar tudo isso? É dos pontos, uma das rasteiras que se dá no evolucionismo, é você raciocinar simplesmente isso. A origem, o primeiro homem. Então, a doutrina ensina, que é que nós vemos no livro do Gênesis, que Adão e Eva foram criados com ciência infusa, eles já tinham a ciência toda para começar a civilização. Pelo menos a ciência inicial das coisas eles já tinham. Claro, eles já nasceram adultos, se eles não soubessem nada, eles ficavam como boboca. Todo mundo sabe que um ser humano é o mais desprovido dos animais, fisicamente. Para viver sozinho ele é desprovido. Agora ele tem um raciocínio, tendo os conhecimentos, aí ele vai para frente. Então, Adão foi criado com a ciência infusa, foi criado com outros dons de impassibilidade e, sobretudo, a isenção da concupiscência. Isso era muito importante. Adão era assim. A gente desejaria ser assim, né? Mas Adão é que era assim antes do pecado. Por exemplo, se ele visse uma coisa inconveniente, via um pensamento na cabeça, ele dizia, não, isso aí não é bom. O pensamento desaparecia imediatamente. Pronto. Ele não tinha essa concupiscência. Se ele quisesse comer, ele comia o que fosse necessário para a vida dele, mais nada. Ele não exagerava. Ele sabia regular, os seus instintos eram regulados perfeitamente pela razão, porque a razão estava submetida a Deus. Havia a graça de Deus, havia Deus, a graça de Deus, o homem com sua alma e o seu corpo. Tudo era hierarquizado. O corpo era submetido à alma, a alma era submetida pela graça de Deus a Deus. Era tudo organizado. Com o pecado desarrumou tudo. O homem não quis mais se submeter a Deus, então as potências inferiores dele não quiseram mais se submeter às superiores. Então a razão começou a vacilar e a vontade a enfraquecer. Esse é o drama do homem. Então, com o batismo dá a graça de Deus de novo. Recupera pela paixão de nosso Senhor, é claro. Mas os efeitos, essa desorganização, ela fica, pelo menos em grande parte fica. Então você tem que distinguir o pecado da concupiscência. Você é batizado, ele cresce numa família com educação, com escolha, lá uma hora ele começa a ter aqueles desequilíbrios, sobretudo na adolescência. Né? Mas desde menino se nota, por exemplo, uma gula excessiva, uma vontade de poder muito grande às vezes, aí varia de um para outro. Essa atração imoderada, essas coisas do sexto mandamento, né? Que acaba tantas vezes em pecado. Mas ele não é batizado, sim, ele recebeu a graça de Deus, ele pode manter-se na graça de Deus a vida toda, mas muitas vezes ele é infiel às graças atuais e acaba sendo levado pela concupiscência e acaba nos pecados. Mas o pecado original, o batismo apagou o pecado original. Então, o pecado original é uma coisa, a concupiscência é outra coisa.
Estão entendendo? Isso é básico, é fundamental na doutrina católica. Mas os autores católicos que foram escrevendo durante a história nem sempre distinguiram claro isso. Nem sempre distinguiram muito claro. Só com o tempo é que o magistério da igreja, os grandes teólogos foram chegando a uma distinção bem clara disso. Ora, Lutero foi lendo esses autores e sem distinguir direito as coisas, ele acabou confundindo a concupiscência com o pecado original. Para ele, para Lutero, o pecado original era a concupiscência. Por quê? Porque ele se sentia tão atingido pela concupiscência e ele não conseguia vencer essa concupiscência, como ele mesmo dizia, e como eu acabei de dizer, né, ele ia se confessar e depois as mesmas tentações, os mesmos problemas. Então, por que isso? Então, como ele não conseguia se sentir na graça de Deus, ele acabou achando que o pecado original estava nele. Ele estava em pecado. Sim. Agora ou só no final? O quê? Pode perguntar agora ou só no final? No final, melhor no final. Então, ele se achando sempre em pecado, ele chegou à conclusão de que a paixão de Cristo, o batismo, não apaga o pecado original. O começo da heresia de Lutero é essa. Para ele, todos nós continuamos a ser pecadores. E a prova é que nós todos temos concupiscências. Por quê? Porque ele confunde concupiscência com o pecado original. Correto? Todos nós, realmente, é verdade, todos nós estamos, em maior ou menor medida, somos atingidos pela concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo imoderado dos prazeres dos sentidos, a tendência para a avareza, para possuir, a tendência para o poder, o orgulho. Todos nós temos isso. Mas não quer dizer que nós tenhamos o pecado original. Nem quer dizer também que nós estejamos necessariamente sem a graça de Deus. Podemos estar na graça de Deus e estar ao mesmo tempo com esses problemas, mas resistindo. Então, Lutero, a partir daí, ele chegou à conclusão de que todo o gênero humano é uma massa de perdição. É a fase da depressão, né? Ele chega à conclusão, nos seus pensamentos, nos seus escritos, de que todo o gênero humano está submetido à perdição, está condenado, está danado. É uma massa de perdição. E aí, agora, como é?